E aí, pessoal que segue o meu dia a dia, tudo bom com vocês? Hoje eu fiquei com a missão de dar minha opinião, de mostrar o meu olhar sobre o filme Bohemian Rhapsody. Antes de mais nada, vocês curtiram minha guitarrinha? Bacana, né? Então, o filme Bohemian Rhapsody conta a história da banda, do Queen e do seu líder Freddie Mercury, mas ele não é um filme 100% biográfico. Eu vi algumas críticas de pessoas próximas, algumas no YouTube também que eu assisti, e às vezes as pessoas estavam reclamando da falta de sequência nos fatos históricos da banda aí, né? Que cobrem a história da banda. E aí eu fiquei refletindo muito tempo, porque o filme, de certa forma, ele me impactou, né? Ele é um filme impactante, ele é um filme muito bonito. A interpretação do Rami Malek é bem legal. Os integrantes da banda são muito parecidos e eles fazem uma atuação interessante também, né? Então é um filme muito bom para se assistir para qualquer pessoa. Mas eu ficava naquela, né? Pô, pessoal, mas não seria interessante destacar a musicalidade do Fred Mercury, de onde ela veio, com quem que ele aprendeu a cantar, com quem que ele aprendeu a tocar piano, a origem dele. Eu não sabia que ele era de Zanzibar, né? Desse arquipélago. E os pais dele, que fim tiveram, como é que foi essa história? É uma história que ela segue uma linha muito definida, né? E ela visa muito mostrar a personalidade, né, do Fred Mercury, bem como os seus anseios, seus vacilos, né, toda a trajetória dele aí. Mas o que é que acontece? Na maioria dessas críticas, as pessoas estavam presas ao formato biográfico, né? E eu fiquei muito tempo matutando nisso, pensando o que é que podia ter por trás disso, né? Por que que não estava colando os fatos? Por exemplo, o último grande show deles no Live Aid, 1985, mas o Fred morreu em 91. Será que de lá para 91 não aconteceu mais nada? Acabou por ali mesmo? Ali foi o auge da banda? Que fim se deu, né? E foi aí que o nome do próprio filme, né, que carrega o nome da música, Bohemian Rhapsody, meio que ficou me saltando aos olhos. Eu fiquei pensando, né, tem que ter alguma ligação. Eu vou saber, né, vou investigar melhor o que é uma rapsódia e vamos ver o que é que isso pode revelar. Pois então, a rapsódia é um segmento de um poema épico que se declama independentemente do conjunto da obra. Ou seja, ela é um recorte de um todo, né? Ela visa só mostrar um momento e não precisa ter tanto sentido. Ela é meio desprendida nesse sentido. E na música também, as rapsódias, elas seguem a mesma linha, né? Elas têm vários momentos com rítmicas diferentes, né? Geralmente a gente vê rapsódias ao piano, né? E com rítmicas diferentes, influências diferentes. É como se fosse um grande mosaico, um quebra-cabeças, né? E aí, a partir desse olhar, você pode reparar que na estrutura da própria música, ela começa a capela, né? Aí depois vem uma balada, aí depois vem um solo de guitarra, depois vem a ópera, o rock, e acaba com uma coda. O que é essa coda? A coda, ela é uma finalização de uma peça musical que ela não necessariamente ela tem que acabar no trecho final ou numa cadência, né, bem expressiva. Ela pode acabar no meio da música se o compositor assim quiser. Então a coda ela tem essa característica de acabar onde ela quiser. E é bem como o filme acontece, né? O filme começa no Live Aid, que já é um recorte, né? Não é o começo da banda, não é a origem. E ele acaba também no Live Aid, né? Que também não é o fim da banda, né? A banda continua ainda por mais alguns anos. Aí outra coisa que me chamava muita atenção era que o olhar do filme era uma ótica muito voltada para o Fred, né?
Porque você via, né, que o Brian May, um grande guitarrista, todos os músicos tocavam muito bem, eles tinham uma personalidade própria. E não era esse negócio de tipo Fred Mercury e banda, né? Como se eles fossem uns Zé Ninguéms e ele fosse só o cara. De fato, ele era o cara. Mas a banda também tinha o seu valor. Mas por que eles mostraram esse olhar, né? Inclusive, quando aquele produtor musical ele trai o Fred, né? Colocam ele como vilão e tal. Que algumas coisas mais tarde são até desmentidas, né? Por que que eu acho que teve esse olhar no filme, né? Que era um olhar muito particular do próprio Fred. E a Rapsódia, ela tem uma característica única, que quem declama esse poema, quem conta essa história, é o próprio Rapsoda, que no caso seria o Fred, né? Então, seguir essa linha da Rapsódia foi bem interessante, foi bem revelador, para mostrar que esse filme nada é mais do que um recorte. Ele não deve uma cronicidade, ele não deve uma ligação de fatos, ele pode ser mais anárquico, porque, enfim, é uma rapsódia, né? E ainda boêmia, né? Então, consciência ali está longe. Sabe dos fatos que aconteceram, das emoções que se viveram, das lições que deixaram, mas não sabe até a ordem de como isso aconteceu, visto que o Fred era doidão e vivia doidão por aí, né? A falta de alguns detalhes, de esclarecimentos ao longo do filme, no começo me deixou um pouco, né, preocupado, né? Eu fiquei pensando, não, se um garoto, um adolescente está assistindo esse filme, como é que ele vai poder saber mais sobre a banda, se não num filme desse, né? Já que é só um recorte e tal. Mas, de certa forma, gera uma curiosidade, né? Sabe, por que que esses caras foram tão assim, tão bons e tal? E uma coisa muito legal que eu achei nesse filme foi a jogada de marketing do Fred ao compor uma Rapsódia. Porque veja só vocês, no mundo, né, houveram grandes bandas, Led Zeppelin, Beatles, Rolling Stones, Hendrix, né, tanta gente boa, né? Mas você concorda que você entrar numa lista de compositores de Rapsódia ao lado de Debussy, de Brahms, de Liszt, de Ravel, de Rachmaninoff, é bem interessante, né? Tá lá, Fred Mercury. Você quando procura na internet sobre Rapsódia, sai lá os compositores e tá lá o Fred Mercury entrando para a história com essa obra-prima, essa masterpiece. Então é isso, pessoal. É só uma impressão, né, que eu tive do filme e uma reflexão que eu fiz depois. Eu acho que faz algum sentido e eu espero que vocês comentem e digam o que é que vocês acharam desse meu olhar. E é só mais um olhar dentre tantos outros aí na internet. Valeu, galera. Tudo de bom. Um abraço. Tchau!